proposta de emenda à Constituição que compõe o pacote de cortes de gastos do governo federal. Agora, no voto no segundo turno, foi assim: 55 senadores foram favoráveis, 18 foram contrários. No primeiro turno, o placar foi de 53 favoráveis contra 21 contrários. Para que o texto fosse acatado, era necessário o apoio de pelo menos 49 parlamentares. Com a conclusão da análise, a matéria seguirá agora para promulgação. Entre outros pontos, o projeto limita o pagamento de supersalários do funcionalismo público, muda regras gerais no pagamento do abono salarial e altera a destinação de parte dos recursos de fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação. O relator no Senado, Marcelo Castro, manteve a maior parte do texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados na tarde também da quinta-feira. No entanto, após o apelo de líderes partidários, Castro retirou da matéria um trecho que determinava a destinação de recursos do Fundeb para financiamento de programas de merenda escolar. Tudo isso, essas conversas sobre a aprovação desse pacote de gastos, outras coisas também do Ministério da Fazenda, tem mexido com o câmbio, tá? E o dólar está em disparada. E aí, ontem, após ele bater um recorde de 6,30 pela manhã, o dólar deu uma arrefecida e fechou em queda, cotado a 6,12. Tudo depois do leilão de 5 bilhões de dólares que foi realizado pelo Banco Central e representou aí a maior injeção individual de recursos desde a adoção do câmbio flutuante em 1999. E para hoje, o Banco Central anunciou a realização de leilões extraordinários de dólares, totalizando um montante ainda superior ao de ontem, de 7 bilhões. E aí o primeiro leilão ocorrerá daqui a pouco, às 9h15 e vai até às 9h20 da manhã. Será destinado à venda de dólares à vista, com um limite de 3 bilhões de reais. Como eu falei, tudo para melhorar esse câmbio. E depois serão mais 2 leilões de linha que estão programados, somando aí 4 bilhões, com propostas aceitas entre 10h20 e 10h25 e o outro 10h40 e 10h45, com prazo de recompra definidos para 2 de julho e 2 de outubro de 2025. Recentemente, o Banco Central realizou a maior intervenção em um único dia, injetando aí 8 bilhões no mercado por meio de leilões. E aí, tudo isso que eu estou falando, corte de gastos mexeu com o mercado, fez com que as pessoas perdessem um pouco da confiança. Dólar dispara e outras moedas internacionais também. E aí, há que se fazer um tipo de contenção, é o que está tentando ser feito. Ângelo, para encerrar. É igual você fazer corte de gasto no orçamento familiar, né? Sempre tem alguém que não concorda e não cumpre esse programa. Você tem que gastar para comprar deputado, cooptar parlamentares, você poder cortar gastos da União como um todo, né? É muito ruim. O dólar, você vê, você libera, desidrata o corte e o dólar diminui. E eu, particularmente, para encerrar, eu queria que não fizesse esse leilão hoje, deixasse para terça, quarta-feira, porque segunda-feira eu recebo o meu do Google, o AdSense, e eles pagam em dólar. Fernando Tupan. Uau, Rigon, você contou uma história boa. Olha aí, ó. Você não quer que o dólar caia, quer que o dólar aumente. Pois é, né, Paulo Caetano? Então, eu venho falando que a economia está em crise e que está tudo caro. Isso mostra que o pimentão, que já diminuiu o preço agora, está em torno de 15 a 19 reais, e o abacate a 30, o abacate também sumiu das prateleiras, acho que acabou o período de colheita. Então, alguma coisa está errada. O dólar chegar a ter um recorde de 6,26, chegou a 6,30, que você estava falando ontem, que eu não acompanhei devido à diplomação do prefeito de Curitiba. É um absurdo, Paulo Caetano. O que nós temos que fazer? Rigon, há uma crise econômica no Brasil e só quem não quer está acreditando que está uma maravilha, que com 37 milhões de pessoas no Bolsa Família, só 7, 8 milhões é desempregado. Alguma coisa está errada, Paulo Caetano, e olha, precisamos corrigir isso logo para a economia não desandar. E você sabe, 2026 tem eleição novamente, e se a economia tiver
a pino como está neste momento, vai se preparando que nós teremos um novo presidente querendo ou não querendo, Paulo Caetano? A Regiane, sua vez. Bom, acho que a gente tem aqui como comunicador, além de tudo, fazer com que a população pense em fazer uma reserva. Agora a gente está na época de férias, as pessoas elas não estão olhando devidamente para o que está acontecendo no mercado financeiro, porque está todo mundo preocupado aí com o Natal, fim de ano, vamos descer para ABC, né? A música mais tocada, inclusive, no país. Então, assim, existe sim uma preocupação enorme em relação ao que está acontecendo, não é brincadeira, independente, tá, de ser direita ou esquerda, o impacto vai ser para todos, mas quando se aumenta o dólar, como já foi muito bem colocado aqui, tudo aumenta. O retorno para o bolso de toda a população brasileira, toda ela será impactada, porque o alimento aumenta, o combustível aumenta, e isso começa a entrar num desfreio. Existe essa palavra no país do desfreio? Não sei, acho que não existe. Vai se tornar muito difícil, sim. Há uma inflação que ela, por mais que seja dita como uma boa inflação, ela vai impactar nos nossos bolsos, sim, ela já vem impactando. E a gente está tendo alterações na presidência do Banco Central também, então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no país, numa época onde as pessoas não abrem o olho. A gente precisa abrir o olho, precisa prestar atenção, nem que seja no impacto da sua casa, porque a gente vai sofrer com isso, Paulo. Quem, Rafael? Nem todo mundo tem possibilidade ou margem para ter reserva em casa, né? Tem gente aí que está lutando para sobreviver, para comer e pagar a conta em dia. Não é, infelizmente, a realidade de todo mundo, da massa. Mas o que a gente não vê são os cortes de gastos, por exemplo, dos 10 bilhões de reais que são gastos, mais 10 bilhões gastos no Congresso Nacional. Os 500 milhões de reais de viagens e passagens do Lula. Esse ano, o cartão corporativo, 8 milhões de reais. Cada eleição, 5 bilhões para financiar. Isso a gente não vê cortes de gastos nesse sentido. Judiciário mais caro do mundo. O presidente do judiciário falou o judiciário ontem. mais Fazendo lobby para aumentar o mais salário, caro do pra mundo. manter. Isso a gente não vê. O Brasil está ficando insustentável. Porque o povo não vai aguentar muito tempo. Nós tivemos o episódio da Dilma, né, no impeachment da Dilma na época, por conta de alta inflação. A tendência é piorar, porque o povo não vai aguentar. É muito dinheiro gasto em coisas que, para administrar o país, que não produz nada. Quem produz somos nós. Nós que estamos na ponta, trabalhando efetivamente, para sustentar todo mundo. Então, assim, infelizmente, nós estamos bem complicados aí. Na situação. Eu não sei até que momento, qual é o limite disso tudo. Edivaldo Magro. Pois é, Paulo. Só acrescentando um dado que o Tupã falou ali, em outubro havia 20 milhões de famílias no Bolsa Família, cerca de 54 milhões de pessoas estão dependendo, né, estão conectadas ao cadastro único e recebendo algum tipo de auxílio do governo federal. A verdade do cidadão, quando ele vai lá no mercado comprar, a gente sabe que a gente faz compra e você observa que as coisas estão caras, né? Mas você tem um país crescendo, você tem um país com nível de desemprego de 6,2, historicamente nunca teve assim. As contradições da economia, né? E você tem um aumento de consumo, você gera mais inflação. A meta é 4,5, a última previsão da inflação já estava em 4,85. Então já estourou a meta inflacionária, a razão desse grande movimento do governo em tentar cortar gastos. Mas concordo aqui com o Kim que o Estado brasileiro ainda ele é muito permissivo nos gastos, ele é perdulário extremo. E a gente não vê, né, nenhuma ação, principalmente em relação ao judiciário e ao próprio legislativo, né? Quando você vai em Brasília, quem vai em Brasília tem uma noção muito clara que aquilo tudo não funciona, é na babesca. A forma como nós exercitamos essa democracia, né? Nossas instituições dependem de muito dinheiro. Então, assim, estamos muito longe daquela reforma do Estado brasileiro, né, que vai reduzir esse gasto e colocar esse dinheiro um pouco na mão do cidadão. Você falando de coisa na babesca, eu me lembro das listas de compra do Exército, as listas de compra do Supremo Tribunal Federal, as listas de compra lá das casas maiores e menores, Senado e Câmara, sabe? A lista de compras do Palácio do Planalto, sabe? É coisa fora da realidade do povo. Mas sai das costas do povo.
Estranho isso. Deu uma informação, inclusive, o CNJ ele suspendeu o Vale da Ceia Natalina lá de Minas Gerais, agora tem no Mato Grosso também. Os juízes se deram, os tribunais, R$10 mil para se comprar a ceia natalina. É? Com dinheiro nosso, com dinheiro do povo. O CNJ ontem suspendeu de Minas, né? Então, ou de Mato Grosso, ainda existe gente com bom senso. A gente não pode desacreditar do país. Felizmente, não podemos desacreditar. Tchau, Fernando Tupan. Até segunda.